Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre uma das festas do Criador, a festa mais importante de todas, que se chama Yom HaKippurim. Muitas pessoas chamam essa festa de Yom Kippur e eu andei pesquisando, estudando bastante, tem várias pessoas que falam sobre essa festa e o termo correto seria Yom HaKippurim, não só Yom Kippur, tá? Porque a tradução é o dia das expiações, não é uma expiação só, são várias expiações. Então, quando a gente termina a palavra com IM, a gente está colocando ela no plural, tá? Yom significa dia, e aqui HaKippurim, dia das expiações, ok? Pois bem, essa festa, então, segundo a própria Bíblia, é a festa mais importante de todas. Tá? Vamos lá. O que é a festa do Yom HaKippurim e como devemos observá-la? O Yom HaKippurim, também conhecido como Dia das Expiações, é o dia mais sagrado do ano segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando, ok? Ah, Afonso, você está errado. Não, não estou errado. Se você quer reclamar, reclama com a Bíblia, ok? É o que está na Bíblia, o dia mais importante de todos. A gente já vai ver já. Trata-se do Shabbat Shabbaton, o sábado dos sábados. Mais importante do que o Shabbat. É o sábado dos sábados. É o único Shabbat Shabbaton. É o dia mais importante de todos, ok? O foco deste dia é expiar e se arrepender dos seus pecados. Expiar os pecados, se arrepender dos pecados. Esse é o foco do dia. E ele é observado com preces e jejum. Ele ocorre no 10º dia do 7º mês no calendário hebraico, ou seja, 10 dias após o Yom Teruah, que a gente já falou no último vídeo. E tem duas datas. Eu observo pelo calendário de Enoque, ou seja, vai começar dia 24 de setembro à noite e vai até o dia 25 de setembro à noite, no calendário de Enoque. No calendário rabínico, começa no dia 27 de setembro à noite e vai até o dia 28 de setembro à noite. Tá? Aí é uma decisão sua. Pois bem, algumas pessoas vão falar o seguinte: ah, Afonso, mas, a gente não precisa se arrepender de pecado e não precisa ser perdoado e nem nada disso. Espera até o final do vídeo, tenha paciência. A gente vai falar sobre a importância do Messias aqui, a importância de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, aqui. A gente vai ver ele nesse dia aqui. Então não ignore, assim, ah não, quem perdoa o pecado é o Messias. Calma, não estou falando nada ao contrário disso. Eu estou falando que este dia é importante, ok? É um dia que tem muita informação na Bíblia e a gente vai ver hoje. Então se segura um pouco aí. Então apenas no Yom HaKippurim é permitido que o sumo sacerdote, entre no lugar santo dos santos no templo, ok? E é o dia de uma intercessão em que o sumo sacerdote faz a expiação dos pecados do povo. O sumo sacerdote, ok? Não existe mais aquele templo na terra e não existe mais o sumo sacerdote na terra. Por quê? O último sumo sacerdote, que na verdade é agora o único sumo sacerdote, quem que é? Está na Bíblia também. É o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Ele é o sumo sacerdote. Ah, Afonso, mas não tem templo. Como é que ele entraria no templo? Calma, espera um pouquinho aí. Vamos lá. Vamos por partes. A primeira pergunta a ser feita é a seguinte: nós devemos observar o Yom HaKippurim? Você deve observar? Eu devo observar? É uma pergunta. Vamos lá. Muitas pessoas pensam que o Messias colocou um fim às festas e às leis do Criador. Muitas pessoas vêm aqui e falam: ah, Afonso, depois do Messias a gente não tem que celebrar mais nenhuma festa, a não ser Carnaval, Cosme e Damião e assim vai, né? Não é bem assim que funciona, ok? Não é assim que funciona. A gente vai ver isso hoje. Então muitas pessoas dizem que o Messias então colocou fim às festas e às leis do Criador e que as festas bíblicas são somente para os judeus. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Não precisa ficar achando, ok? Vamos ler na Bíblia, né? Tem coragem de ler na Bíblia? Vamos ler na Bíblia, tá? E um detalhe, tá? Não existe religião judaica na Bíblia. Abraão não era judeu, ok? Vamos deixar bem claro aqui. A religião judaica é uma coisa nova, da mesma forma que o cristianismo é uma coisa nova, a religião é uma coisa nova. Abraão não era judeu, Isaac não era judeu, Jacó não era judeu, ok? Eles não tinham uma religião judaica, não tinha rabino falando com eles. Ah, mas eles eram rabino. Não, desculpa, não tente falar que eles eram isso ou aquilo, ok? Abraão era Abraão, Isaac era Isaac, Jacó era Jacó. Eles não eram rabinos, ok? Rabino é uma profissão de hoje em dia, uma profissão
XPTO aí relacionado a uma religião judaica que não era a religião de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, ok? Eles seguiam o Criador, ponto. Se o pessoal quis institucionalizar alguma coisa, isso é outro ramo, ok? Não tem problema nenhum. Cada um siga o que quer, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, ponto. Então o que eu sigo é a Bíblia. A palavra que o Criador mandou pra gente, as informações é o que estão na Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Ah, mas o fulano ali diz que é diferente. Bom, bate com a Bíblia? Não bate. Então, beleza. Eu não sigo. Eu sigo a Bíblia, ok? Se alguém quiser me convencer de alguma coisa, use a Bíblia. E não adianta tentar usar trechos, uma frasezinha só. Tem que usar o contexto inteiro, ok? Pois bem, continuando aqui. Então é o seguinte, vamos lá pegar em Levíticos 16. Começando no versículo 29 e a gente vai até o versículo 34. E isto vos será por estatuto perpétuo. Perpétuo. O que significa perpétuo? Para sempre. Ok? No 7º mês, aos 10 do mês, dia 10, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, ok? Que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós. É um dia importante, vai fazer expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, e isto é um estatuto perpétuo, não é para um dia só não, e não era para o passado não. Ah, o passado hoje em dia não precisa mais. Perpétuo significa para sempre, ok? E o sacerdote que foi ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, ok? Para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez por ano. E fez Abraão como o Criador ordenara a Moisés. Ok, o que diz aqui? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer? O sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? Hoje. Pelo menos para os cristãos, o sumo sacerdote é o Messias, certo? Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Pois bem, continuando aqui. Note que a Bíblia nos diz que o Yom HaKippurim, o dia das expiações, é um estatuto perpétuo, que deve ser observado para sempre. Não acabou, ok? O Messias não veio e acabou. Senão teria um erro na Bíblia, certo? É para sempre, é perpétuo. Deveria continuar sempre, ok? E também diz que ambos, nativos israelitas e estrangeiros que vivem com eles, devem observá-los. Isso significa que o dia da expiação é para os hebreus israelitas e para os gentios. Bom, se devemos observar esse estatuto para sempre, a próxima pergunta é: como devemos observar esse dia? Tá? Próxima pergunta. Ah, Afonso, eu tô com umas dúvidas aqui. Calma, espera aí, o negócio é interessante, a gente vai até o fim aqui. Vamos lá. Yom HaKippurim. Nós somos instruídos a afligirmos a nossa alma e a não fazermos nenhum trabalho nesse dia. É isso, essa instrução clara, ok? Pois bem, então vamos lá, Levíticos 23, vamos começar aqui do versículo 26 até o 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será dia de expiação, tereis santa convocação e afligirei as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Criador. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis. Não tem trabalho, não rola trabalho. Okay? Porque é o dia da expiação para fazer a expiação por vós perante o Criador, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, ela não vai se afligir, será extirpada do meu povo. Toda alma que naquele dia não se afligir vai ser extirpada do meu povo. Ok? Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do seu povo. O negócio é pesado, hein? Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo para sempre, ok?
é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde até a outra, celebrareis o vosso sábado. Ok, esse dia é um dia que, assim, existe uma pequena divergência entre algumas pessoas, por exemplo, pequena, tá? Que assim, algumas pessoas dizem o seguinte: o dia de sábado começa de dia, não começa na tarde anterior, tá? Então, tem pessoas que celebram o sábado do amanhecer ao pôr do sol, porque é o dia, certo? A parte dia do dia. Agora, tem pessoas que celebram, que observam o sábado começando na sexta-feira no pôr do sol e vai até sábado pôr do sol para completar 24 horas, certo? Então, assim, esses dois pontos têm pontos a favor e contra, ok? Pois bem, neste caso aqui do Yom HaKippurim, neste caso aqui, é dito, ó, que você vai começar no dia 9 à tarde e vai até o dia 10 à tarde. Ou seja, aqui está claríssimo. Não é para começar de manhã, é para começar o jejum na tarde do dia anterior, certo? Começou, chegou o pôr do sol, você vai fazer o quê? Você vai fazer o jejum, vai começar o jejum, vai começar a afligir sua alma. Ah, mas Afonso, não precisa fazer jejum. Calma, vamos pegar aqui a Bíblia, ok? Vamos lá. O Yom HaKippurim. Quando o sumo sacerdote fazia certos rituais e sacrifícios para expiar o pecado do povo, o povo fazia o quê? Ele jejuava e rezava. Esse era o normal. Então, quando o sumo sacerdote fazia os rituais e os sacrifícios, o povo estava o quê? Jejuando. Pois bem, essa prática de jejuar no Yom HaKippurim vem da ordenança de afligir a alma neste dia. Esta prática é reforçada pelo Salmo 35, versículo 13. Vamos lá. Ó. Salmo. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja, afligir a alma com jejum. Pois bem. Continuando aqui. Outra questão interessante sobre o comando de afligir a alma, que a gente já viu que é um pedido do Criador para a gente afligir a nossa alma, é o seguinte: alma em hebraico, a palavra alma é nefesh, tá aqui ó, nefesh, que também pode ser traduzida como outras coisas. Vamos ver aqui ó, tá no Strong ó, 53:15 nefesh. Nefesh, se você for ver aqui, é traduzido como alma, né? E como outras tantas coisas, incluindo o que? Tá aqui ó, desejo, paixão e apetite. Você pode ter essa mesma tradução, tá? Essas outras traduções para a mesma palavra. Então, nós jejuamos para afligir a nossa alma e os nossos o quê? Apetites. Apetites. Esse jejum inclui a abstenção de todos os desejos da carne, incluindo comida, incluindo bebida e incluindo relações conjugais. Então vamos lá por partes. Quem está sadio, no dia do Yom Kippur, está sadio, deve o quê? Fazer o jejum de 24 horas completo de comida, bebida e relações conjugais. 24 horas, um dia. Tá? Alguém vai falar o seguinte: não é tão difícil assim. Eu posso falar o seguinte: eu faço jejum no Yom Kippur, no Yom HaKippurim, e o fato de você não beber água te deixa bastante aflito. Tá? Eu fico aflito. Quando não estou bebendo água, eu fico aflito. E quando eu também não posso almoçar ou jantar, estou fazendo meu jejum, eu fico aflito. A minha alma fica aflita. Okay? Então, assim, a melhor forma de afligir a alma é fazer jejum. E nesse caso é um jejum completo, de água e comida. Assim, tem exceções no caso, que o pessoal coloca, por exemplo, assim, mulher que está amamentando, uma pessoa que está doente, aí é diferente. Mas quem está sadio, que é a maior parte das pessoas, deve fazer esse jejum de água e comida, ok? Nesse dia especial aí. Então vamos lá. Jejuar mostra que nós não somos escravos do nosso próprio apetite. Nós podemos controlar ele durante 24 horas. A gente consegue fazer isso, ok? Nós vamos mostrar isso. A frase afligir as vossas almas também pode ser traduzida como fazer as vossas almas pobres. É uma outra tradução. O que é bastante similar ao que Yahusha disse no Sermão da Montanha.
ele disse: felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele também disse: se alguém quiser vir comigo, deverá negar a si mesmo e pegar a sua cruz e me seguir. O arrependimento requer disciplina. A gente precisa ter disciplina. E jejum é uma ótima maneira de disciplinar a nós mesmos. Além disso, olha só, negar a si mesmo. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui no próximo slide. Jejuar é como negar a si mesmo e colocar a nossa carne em submissão ao nosso espírito. O jejum é uma forma de negarmos os nossos desejos naturais da nossa carne. Jejuar é difícil e vai contra os nossos instintos, ok? Eu sei disso, é muito difícil fazer jejum. Porém, é uma ótima maneira de mostrar que o nosso Deus não é a nossa barriga, não é a nossa barriga que manda na gente, ok? Lembre-se que quando Yahusha jejuou, ele foi tentado a transformar pedras em pão, e ele disse: não só de pão vive o homem, mas sim de cada palavra que vem do Abba, do Pai. E quando nós jejuamos, nós estamos fazendo a mesma proclamação. Quando nós sentimos fome durante esse jejum do Yom Kippur, o que a gente pronuncia aqui? Ó? Não só de pão vive o homem, mas sim de cada palavra que vem do Pai. Nós estamos fazendo essa declaração. É uma oportunidade para a gente fazer essa declaração. Okay? Jejum também demonstra remorso e luto. E quando se trata de nossa salvação, nós devemos sentir remorso pelos nossos pecados. Agora vem uma questão que é: por que então jejuar é tão poderoso? Porque nós demonstramos para o nosso Criador que nós estamos dispostos a morrer. Okay? De fato, quando nos abstermos da comida, da bebida, das relações conjugais, e negamos as nossas vontades, as vontades da nossa carne, em todas as formas de prazer, nós estamos na realidade afligindo nossa alma e morrendo na carne, porque é uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena morte ali. Né? Pois bem, continuando aqui. Entretanto, o jejum deve ser feito em privado e não devemos demonstrar que estamos jejuando, e sim, como Yahusha nos instrui em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 19, que é o seguinte. Vamos lá, a gente deve jejuar e a gente tem que parecer: ai, eu preciso comer, preciso beber uma água, eu estou com muita sede. Você olha para o relógio, falta 8 horas para tomar aquele copo d'água. 8 horas, falta 6 horas, falta 5 horas, falta 4 horas, sua língua está seca, falta 3 horas, falta 20 minutos, falta só 20 minutos, você olha, o relógio não funciona, né? Tá lá 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos de novo, né? Então, primeiro que você vai ficar aflito, mas você não deve demonstrar isso, ok? Você vai fingir lá dentro, olha o que o Messias nos ensina aqui. E quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mas o teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, instrução do Messias, é isso aqui que a gente deve fazer, certo? Então vamos lá, algumas pessoas falam: não, Afonso, a gente não deve jejuar. Bom, o Messias fala de jejum. Algumas pessoas vão falar o seguinte: não, a gente não deve celebrar o Yom Kippur, a gente não deve jejuar nada, isso tudo foi abolido. Bom, o Messias fala de jejum. Será que essas pessoas têm condições de seguir o que o Messias ensina? Jejum é só para judeu. Que tal essa? É sempre assim, alguma coisa desse tipo. Pera um pouquinho, vamos ler mais. Embora o arrependimento e jejum seja importante, nós precisamos entender também que nenhuma quantia de auto-sacrifício pode pagar nossos pecados, ok? Nada. Você não está pagando o seu pecado fazendo jejum, ok? Você está afligindo sua alma, você não está pagando pecado nenhum ali, ok? Jejum não substitui a necessidade do sangue do sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Sendo aqui bem claro, nossa salvação não depende do nosso próprio esforço, mas sim do sacrifício de sangue do Messias. Okay? Por quê? Porque isso já lá antigamente, quando ainda não tinha vindo o Messias, o pessoal limpava os pecados como?
com um sacrifício de sangue, um sacrifício de sangue de um cordeiro, certo? Pois bem, quando o Messias veio, ele foi o sacrifício perfeito. Mas você precisa do sacrifício para ser perdoado. Não é simplesmente assim, eu me arrependi, não é assim que funciona, ok? Mas eu não concordo, Afonso. Então tudo bem, discute com a Bíblia, tá? Nós não podemos fazer nada para expiar os nossos pecados. Se você acha que por preces e jejum você poderá expiar os seus pecados, sem o sumo sacerdote, bom, você está cometendo um grave erro. Não dá para expiar pecado sem o sangue derramado e sem o sumo sacerdote. Nesse caso aqui, o nosso sumo sacerdote é o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Ele é o sumo sacerdote. E ele fez o sacrifício perfeito. De quem? Do Cordeiro perfeito, ele mesmo. Certo? Então o que acontece? O sangue, nessa passagem aqui, ele é importante. Não adianta vir rezar e rezar. Não está escrito assim, para os israelitas no deserto, vocês rezam que vocês vão ser perdoados. Não, tinha uma forma de fazer, tinha um procedimento. E esse procedimento, quem faz hoje é o Messias. E a gente já vai ver isso. Pois bem. O Yom HaKippurim é traduzido como o dia das expiações, mas também pode ser traduzido como o dia do resgate. O resgate de nossas almas. Alguém vai pagar por elas, ok? O sacrifício é oferecido como substituto para expiar os pecados das pessoas. Nós somos redimidos pelo sangue do sacrifício. O ritual de sacrifício consiste em uma vida inocente sendo dada no lugar de uma vida culpada. Então, o povo naquela época, como é que funcionava isso? O sumo sacerdote fazia o sacrifício de um cordeiro. O cordeiro, né, é um animal inocente, ele não fez nada. Ele está pagando pelos nossos pecados, está derramando sangue, mas ele não fez nada, ele é inocente. E o que acontece? Foi derramado já o sangue, foi feito o sacrifício perfeito para expiar os nossos pecados. Quem fez esse sacrifício perfeito? Esse sacrifício perfeito, esse sangue desse sacrifício é o sangue do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, nos dias de hoje. Né? A importância do sacrifício de sangue para expiar os pecados não pode ser subestimada, pois a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não pode haver expiação dos pecados. Levíticos capítulo 7, versículo 11. Afonso, eu não concordo. Desculpa, pessoal, você pode não concordar da Bíblia, ok? Aí você pode dizer que você é budista, ateu, etc, tal, qualquer coisa. Mas as pessoas que leem a Bíblia, tá, não vão discordar dela. Levíticos capítulo 7, versículo 11. Mas Afonso, mas não é errado derramar um sangue inocente? Espera um pouquinho, você não acredita que o Messias, tá, que era totalmente inocente, perfeito, não cometeu pecado nenhum, pagou os seus pecados com o seu sangue? O que aconteceu? Exatamente isso aqui. O sacrifício de um ser inocente, ok? Veio pagar pelos nossos pecados. Isso já era feito antigamente e nesse caso aqui foi feito de forma perfeita com o Messias que se entregou para isso, ok? Pois bem. Levíticos 17. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tê-lo dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Não é a prece, não é nada. Isso tem Levíticos, isso aqui não está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. É pelo sangue que fará expiação pela alma. Não é por prece, não é por jejum, não é nada. É pelo sangue. Que sangue vai fazer expiação pela sua alma? Bom, pela minha é o sangue do Messias, ok? Que foi derramado exatamente pela alma de cada pessoa que foi destinada a ser salva. Ok? Bom, Hebreus 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, né, dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Mas Afonso, eu não gosto disso. Bom, então, o que você entende com o Messias? O Messias derramou sangue, ok? Pelos nossos pecados. Tipo assim, é pesado. Você percebe o quanto a gente tem que ficar triste por isso? E ao mesmo tempo a gente tem que agradecer por isso? Vocês percebem o quanto é importante? Vamos lá. A Bíblia diz que Yahushua é o nosso sumo sacerdote. Ok? Novo Testamento. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E que ele fez o último grande sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Com ele mesmo. Okay? Oferecendo seu próprio sangue no local mais sagrado. O tabernáculo celeste. Okay?
Vamos lá. Hebreus 9, versículos de 11 a 14. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não é esse tabernáculo. Ele fez um tabernáculo perfeito, de cima, ok? Nem por sangue de bodes e bezerros, que era o feito antigamente, não. Mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado ao Criador, e purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, se o sangue de um bode ou de um boi pode limpar os pecados de um ser imundo cheio de pecado, você imagina o quanto é poderoso o sangue do Messias, ok? Não é o sangue de um bode ou de um boi, é o sangue do Messias, ok? Pois bem, continuando. A palavra sacrifício em hebraico é karab, que pode ser traduzida também como se aproximar ou chegar perto. O dia das expiações e o sacrifício é dado para que possamos nos aproximar do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. A gente tenta se aproximar dele. Entretanto, não há templo desde os anos 70 depois de Cristo, o que significa que o derramamento do sangue de Yahusha é a única opção para a remissão dos nossos pecados. É a única opção. Né? Então, os judeus eles celebram o Yom HaKippurim e eles não têm o sangue para limpar eles, certo? Nós temos o do Messias, certo? Pois bem, olha só, tá aqui, ó, Kirab, ó, para se aproximar, chegar perto, né? Tá aqui o strong dele. Continuando aqui, respondeu então Yahusha: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Yahusha é o nosso sumo sacerdote e não há outro meio de expiar os pecados, exceto pelo sumo sacerdote, que é ele. Okay? A única maneira de alcançarmos o Pai, o Abba, é através do sacrifício do seu Filho. O único modo de fazermos expiação é através do sangue dele. Então, os crentes no Messias devem guardar o Yom HaKippurim? Com certeza, tem que guardar sim. Ainda gostaria de ressaltar que nós aqui, que acreditamos no Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, nós somos os únicos que podemos guardar esse dia corretamente. Quem não acredita no Messias não consegue guardar esse dia corretamente. Por quê? Porque não tem templo, porque não tem o sangue para expiar os pecados, não tem. Nesse caso aqui, nós temos o nosso Messias que já fez isso. Então, nós somos os únicos que podemos guardar esse dia corretamente, pois nós temos o nosso sumo sacerdote servindo no tabernáculo celeste, segundo tem no Novo Testamento. Ou seja, o nosso sumo sacerdote já está posto no tabernáculo celeste, perfeito, que não foi feito por mãos humanas, e ele já expiou nossos pecados derramando o próprio sangue. Okay? 1 João capítulo 1, versículos de 9 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, todos nós temos pecados aí para declarar, né, para pedir perdão por eles. Todos nós, não tem ninguém santinho aqui, certo? Pois bem, o pecado nos separa de Yahweh. Ele está nos separando. E nós precisamos confessar e nos arrependermos de nossos pecados, alcançando o Pai através do sacrifício do seu Filho, do Messias. Basicamente é isso. Então assim, observe o dia do Yom HaKippurim com preces e jejum. Confesse os seus pecados para o sumo sacerdote Yahusha e que o seu nome seja inscrito no livro da vida. Então vamos lá, pessoal. Yom HaKippurim. 10 dias depois do Yom Teruah.
vai começar no dia 9 dias depois à noite, certo? E depois ele vai até o dia seguinte à noite. Perfeito? Ok. Nesse dia, o que nós devemos fazer? Vamos ser bem claro aqui. É muito simples. Número 1, nós não podemos trabalhar. Ok? Ah, Afonso, mas é impossível não trabalhar. Pessoal, o pessoal consegue ficar meses dentro de casa sem trabalhar, muitas pessoas. As pessoas conseguem parar de trabalhar para ir para o carnaval. As pessoas conseguem parar de trabalhar para qualquer coisa. Quando chega na festa do Criador, é impossível. Sempre é impossível. Não, pessoal, não. Olha, eu estou falando com um grupo específico de pessoas. O pessoal que sabe o que eu estou falando, está entendendo o que eu estou falando. Okay? Não estou falando para todo mundo. Estou falando para quem está entendendo o que eu estou falando. O Criador já colocou na mente de vocês. Muito claro, a gente não vai trabalhar nesse dia. É um dia ali. A gente não vai trabalhar nesse dia e a gente vai fazer um jejum ali para afligir a nossa alma. Okay? A gente precisa afligir a alma. Não tem outra forma de afligir a alma 100% de certeza do que o jejum. Então assim, você tem que afligir a alma. Você não vai trabalhar e você vai pegar esse dia, você vai confessar os seus pecados para quem? Para o sumo sacerdote, o Messias. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Você vai confessar para ele. Okay? Para o sumo sacerdote. Ponto número 3. E você vai fazer o quê? Você vai nesse dia ler. Você vai ler a Bíblia um pouco, vai meditar, desculpa, palavra ruim. Você vai pensar e vai pedir perdão pelos seus pecados. Simples. Tá? Pensa, lê e lê. Como diz o Messias, nem só de pão vive o homem. Certo? E sim da palavra que o Pai deu pra gente. Tá bom? Então é um dia importante, é um Shabbaton, é o dia mais importante de todas as festas bíblicas, é o dia mais importante. E assim, a gente tem que ter consciência do que se trata, já expliquei para vocês hoje. Né? A gente tem lá o nosso sumo sacerdote, que foi o sacrifício perfeito, que está lá no tabernáculo celeste, e ele vai estar aqui espiando os nossos pecados. Okay? E é isso. Então, jejum simples, afligir a alma com jejum, né? Mesma coisa, e confessar os pecados, se arrepender, certo? E é isso. Passar esse dia aí sem trabalhar. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.